Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui não tá nada bem. Ah, eu de fato fiquei doente. Fiquei doente. Então é isso. Eu vou usar essas aulas para geografia, tá? Tanto no primeiro A quanto no primeiro B. E no primeiro C eu já vou ter voltado. Então é o seguinte. Eu acho que finalmente eu consigo finalizar o capítulo um. E isso me deixa feliz, porque a gente está um pouco atrasado. Então é isso. Eu tô com conjuntivite, então, para quem eu falei que eu tava suspeitando de conjuntivite, é isso mesmo. Então a gente vai ficar aí 2 dias afastados e eu volto na sexta-feira, tá bom? Então, amanhã, que é quarta-feira, o primeiro ano B fará a avaliação diagnóstica, tá? E eu vou fazer aqui orientações tanto para quarta-feira como para quinta-feira, ok? Então vamos lá. Eu vou gravar aqui e o que eu gravar aqui já vai ser usado até depois para revisão. Não vou fazer isso para os outros, porém a gente segue como se fosse, tá? Então é o seguinte, nós estamos trabalhando com conceitos que são essenciais à geografia. A geografia ela é uma ciência recente que foi ali fundada como ciência no século XIX. Quem é o pai da geografia? Para mim é o Hatzel. Vai ter outros que vão considerar Humboldt. Porém, para mim é o Hatzel, e o Hatzel ele desenvolveu ali a teoria do determinismo ambiental e também do espaço vital. Depois veio o Lablache. O Lablache, que é o Paul Vidal de Lablache, ele desenvolve o possibilismo geográfico, que vai ter um contraponto bem bacana com o determinismo ambiental. Porque enquanto o determinismo ambiental ele vai partir do pressuposto que o meio ele determina quem a pessoa ou quem o ser humano vai ser na sociedade, o Lablache ele fala que o meio ele vai possibilitar as ações. Então ele coloca a responsabilidade na natureza, coloca a responsabilidade no meio ambiente, porém ele deixa claro que o ser humano ele não é algo imutável, ele muda, e essa mudança pode ser uma mudança é, difícil ou uma mudança ah, tranquilo, tranquila. Isso vai depender de quais são os fatores, certo? Depois aí a gente conseguiu ver princípios de análise. Então vimos análise da extensão, análise da analogia, análise da causalidade, análise da conexão e análise da atividade. São análises bacanas, não tem no material, eu trouxe e tem no slide que está já disponível para vocês. Agora, falando de conceitos, são conceitos que lá no sexto ano nós trabalhamos. E é normal que vocês esqueçam. Eu acho que é saudável que um professor de geografia ele compreenda que o aluno ele não é uma máquina, que ele não é ah, totalmente interessado na geografia, que a geografia ela é uma ciência confusa, é uma ciência pedante, que tenta ali estudar tudo e nada ao mesmo tempo, e que cria bastante confusão dentro da cabeça de quem a estuda e de quem é obrigado a estudá-la.
Porém, quando nós fazemos uma boa análise dos conceitos essenciais, fica mais tranquilo compreender de longe qual que é o objetivo da geografia. Então, por isso que nós estudamos os 5 conceitos essenciais da geografia. O material ele começa com espaço geográfico, depois ele vai para território, lugar, paisagem, região e termina aí. Eu vou inverter hoje. Hoje eu vou começar da forma que eu começo com o 6º ano, tá bom? Que eu acho mais didático. Então, vamos falar sobre lugar. Lugar é um fragmento do espaço geográfico do qual há um sentimento envolvido. E esse sentimento ele é relacionado ali ao afeto. E o afeto, ele pode ser um afeto positivo ou um afeto negativo. Epa, não, não. Aqui não. Não. E esse afeto, ele pode ser positivo ou negativo. Então, a minha casa é um lugar para mim, porque aqui eu desenvolvo relações de afeto positivas. Porém, eu acho que a minha antiga escola, que eu terminei, o ensino médio, é um lugar de afeto negativo, porque lá foi ruim. Lá eu desenvolvi relações de afeto negativas. Tudo vai depender de qual é a relação. Isso é algo essencial para a geografia humanística, que é uma das escolas geográficas que estudamos aí ao longo do ano. Né? O ano começou ontem, ao longo das semanas. Então, um lugar ele é essa esfera sentimental onde nós desenvolvemos os nossos elos interpessoais. Então, a nossa casa, a nossa escola, a casa dos nossos amigos, a casa dos nossos familiares, lugares que frequentamos para lazer. Então, isso é um lugar. Porém, lugar, ele só é um lugar a partir do momento que eu o conheço. Eu não posso falar que a Disney é um lugar que eu amo, o parque da Disney. Se eu não fui para lá, ele não é um lugar, ele é um local. Ele é um local porque ele existe geograficamente ali. Mas ele não é um lugar porque eu não tenho conexão afetiva com ele. Eu não conheço ele. Então eu posso ter uma relação afetiva idealizada. Então eu penso, eu falo, nossa, eu amo a Disney porque tudo que envolve a Disney é algo assim que acalenta meu coração. Porém, eu vou e consigo fazer essa viagem que eu sempre quis fazer. Aí eu chego lá nos parques da Disney, em Orlando, ou pode ser também em Paris, não sei. Hong Kong também tem parque da Disney. E eu fico decepcionado. Eu vejo, nossa, não era o que eu esperava. Tem que ficar 5 horas numa fila, 2 horas numa fila para pegar um brinquedo ruim desse. Então, o lugar tem que conhecer ele. E aí, quando o lugar ele é bom, ele é topofílico, de topofilia. Então, eu me sinto bem naquele lugar, eu quero estar naquele lugar. Há um aconchego naquele lugar. Então, é um lugar topofílico. Quando o lugar é ruim, eu não gosto daquele lugar, ele me traz aversão, ele é um lugar topofóbico, tá bom? Então, isso é o lugar. Depois do lugar, temos a paisagem. A paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos captar com os 5 sentidos. Então, quais são os sentidos? Temos visão, audição, tato, paladar e olfato, tá? Tudo isso ajuda a construir o que é a paisagem. E a paisagem, ela é interessante porque quando falamos de lugar, estamos utilizando os 5 sentidos. Porém,
eu preciso de externalidade. Eu não posso achar que a paisagem ela vai ser captada dentro do meu escritório. Eu não consigo pegar a paisagem, porque a paisagem ela vai ter planos. Geralmente dividimos a paisagem em primeiro, segundo, terceiro e quarto plano, sendo o quarto plano o céu. Então eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter uma área de abertura. E essa área de abertura, ela é o céu, geralmente. Tá? Então eu tenho que estar no lugar aberto para captar os elementos da paisagem. O que são elementos da paisagem? Pode ser uma árvore, pode ser uma estrada, pode ser um carro, pode ser uma edificação, que são construções. Tudo isso são elementos da paisagem. Então, Lego aqui, ó, o meu Lego. Então, eu tô andando, eu sou o Snoopy. Olá, tudo bem? Estou andando. Meu Deus do céu, é uma loja da Lego. Deixa eu abrir ela aqui. Oh não! Quantos elementos da paisagem existe aqui? Eu estou captando. Eu estou captando isso daqui, que é um homem que está preso numa cápsula. Eu estou captando essa vendedora sorridente que também está presa. Mulher, saia daí! Tá, 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 tá. Eu estou captando esse homem que está dando costas, tá de costas para mim. Agora eu vou subir, subir. Meu Deus, eu estou em um jardim. Oi, jardim, tudo bem com você? Nossa, como você é cheiroso. Obrigado, jardim. Hoje eu captei elementos da paisagem. Como a paisagem é bonita e de plástico, e como o plástico vai acabar com o mundo. Tchau. Tananana. Eu vou subir na Clarice Lispector e vou com meu papai. Oi, papai, eu peguei as paisagens hoje. Vou ficar aqui com você. Tananana. Aí eu fecho a paisagem. Tananana. Na verdade que seria um lugar, né? Mas esqueça. E volta aqui. Então, o Snoopy fez a sua aventura. Paisagem. Gente, desculpa, eu acho que é o antibiótico que está fazendo efeito. Então seria isso, tá? E a paisagem, ela pode ser classificada entre paisagem natural, que é aquela que não sofreu modificação humana ou sofreu pouca modificação humana, e paisagem humanizada. A humanizada é aquela que teve modificação humana. Então, vivemos praticamente em uma paisagem humanizada. A, a paisagem ela muda ao longo do tempo, ela vai mudar por conta da sua função e da sua estrutura. Então, a estrutura é o concreto aqui, então eu vou lá, reformo para que aquela estrutura se mantenha, ou porque eu quero mudar, eu quero renovar. E a função é o que a gente viu quando a gente colocou no Street View, o que mudou na frente da escola ao longo dos últimos 10 anos. Então era o barzinho que vendia espeto, e aí agora é uma papelaria. Então mudou a estrutura e mudou a sua função. Então isso é paisagem. Devemos quebrar ali a noção de que paisagem é só aquilo que é belo. Não, paisagem é tudo. Tudo que esteja fora é uma paisagem. E aí a gente pega a paisagem e a observa. E há também uma forma subjetiva de captar elementos da paisagem. Então, está eu, o Caio e a Nath andando na rua. Pode passar por um prédio que tem uma importância geográfica muito grande, que geralmente sempre está no livro de geografia para representar o urbanismo, a urbanização. E aí eu vou ver esse prédio e vou ficar, nossa, meu Deus, que prédio é esse? Eu tô vendo ele pessoalmente. Nunca pensei que ia ver esse prédio na minha vida. Só que para Natália e para o Caio não vai ter sentido. E pode ser também o inverso.
O Caio pode passar em frente de algo religioso ou de algo histórico que tenha uma importância muito grande dentro da formação dele e que não tem para mim. E a Nath pode passar em frente de algo que é relacionado à biologia e que deixe ela eufórica. E aí o Caio vai ficar tipo, hã? Então, a paisagem ela também é percebida de uma forma diferente pelas pessoas. Isso também é legal de, de, de pegar. Eu sei que para vocês não deve ser tão legal, mas eu acho legal. Então tá bom. Lugar, paisagem, região. Região é uma área contínua ou não. Então, eu tenho aqui. Ai meu Deus. Peraí. Eu tenho uma lozinha aqui, mas ela tá meio capenga. Região é uma área contínua ou não. Então, por exemplo, aqui é uma região, tá vendo? Ela começa aqui e termina aqui. E depois ela continua aqui. Então, contínua ou não, porque ela vem para cá e depois continua aqui. Então, as características que a agrupam e a tornam uma região faz com que ela exista aqui e exista aqui também, fazendo que uma outra região a isole ao meio. Então, região é uma área que agrupa características comuns de forma contínua ou não, porque essa região e essa região são iguais, ok? Então, isso é região. E aí, a região, ela tem um papel de organizar o espaço geográfico. Espaço geográfico e demonstrar como o espaço geográfico ele está sendo ocupado pelo ser humano. Então, através disso, nós conseguimos entender melhor esse uso e estudar também. Então, o Brasil tem 5 macro-regiões. Então, como que se deu o uso das 5 macro-regiões no nosso país? Qual que é a conexão de um estado com outro? Por que Sudeste é o Sudeste? Porque Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo estão no mesmo estado, região, na mesma região. O que dá liga a essa região? Então, sabemos que o IBGE usa o critério físico natural, então relevo, vegetação, solo, clima, econômico e demográfico e cultural. Então, é isso que vai fazer com que os estados estejam ali unidos da forma que eles estão. Porém, a gente sabe que não é igual. São Paulo não é igual a Rio, que não é igual a Minas e que não é igual ao Espírito Santo. Por isso que é importante pegar a questão semelhante. A região, ela não quer acoplar características iguais. Ela quer pegar características semelhantes que conversem uma com a outra. E aí temos uma região natural que vai dividir o espaço de forma natural. Então, eu tenho domínios morfoclimáticos do Aziz Absaber. Então, o que o Aziz Absaber utiliza? Ele utiliza o relevo, a vegetação, o clima e a hidrografia. Eu tenho os biomas do Brasil. Então, o que é o bioma? O bioma está levando os diversos ecossistemas que formam ali aquele bioma. Então, que é o conjunto de animais, que é a fauna, o conjunto de vegetais, que é a flora, e a interação que tem um com o outro. Então, eu tenho o bioma amazônico, eu tenho do Cerrado, eu tenho da Caatinga, eu tenho eu tenho da Mata Atlântica,
eu tenho do Pantanal e tenho do Pampas. Então, isso é biomas, é uma regionalização natural. Agora, eu tenho também a cultural. No caso, eu falei para vocês do IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões. Porém, eu tenho a do Milton Santos, que são os 4 Brasis, que é o Brasil concentrado, que ele vai pegar a região Amazônia, a região sul e sudeste e vai juntá-la formando uma única região. Eu tenho a região dos complexos regionais, em que nós teremos 3 regiões do Pedro Pinchas: a Amazônica, a o Nordeste e a Centro-Sul, que ele faz 3 regiões ali, levando em consideração como que é ali a interação econômica entre os estados. Então, isso é região, tá bom? Depois da região, nós temos o território. Território é uma área demarcada por relações de poder. Essa relação de poder geralmente é do Estado, e o Estado tem um monopólio da violência, tributação, jurisdição. Pronto. Dada essa relação de poder do Estado, também temos o território cultural, porque o território do Estado ele é nacional. O território cultural ele vai acontecer mediante a relações culturais e como essas relações culturais são trocadas. Então, um território indígena, quilombola, um território que não é reconhecido pela lei, como é o caso de facções criminosas, milícias, que terão ali a sua influência e vão decidir como que vai ocorrer as decisões naquela área, ok? Aí temos 5 conceitinhos de território. Então, vamos lá. Eu tenho a territorialidade. A territorialidade é a forma como que o Estado, o governo ou qualquer outro organismo vai fazer com que a força e controle seja exercida dentro do seu território. Então, eu tenho um território, só que ele tem que ser controlado, porque se ele não é controlado, qualquer um pode ser dono daquele território. Então, eu vou utilizar as instituições de segurança, vou colocar elas ali em prática para que o território ele seja assegurado, certo? Eu tenho a extraterritorialidade. A extraterritorialidade é quando a minha lei, a lei do meu país, ela se faz presente fora do país. Então, eu estou lá nos Estados Unidos, na embaixada brasileira. Naquele local, o que se faz presente é a lei do território brasileiro e não a lei dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu na embaixada da Hungria há uns 2 anos com um político que ficou na embaixada da Hungria escoltado porque não valia que as leis do território brasileiro nessa embaixada. Era uma prática de extraterritorialidade, tá? Temos a territorialização. A territorialização ela é utilizada mais para fins administrativos. Então, eu vou estudar áreas, agrupá-las e ver como que funciona ali as características daquele grupo. Então, aquele grupo tem acesso à saúde pública ou não, ou à saúde privada. Aquele grupo tem acesso à educação privada. Então, assim, eu vou lá e coloco, vejo e priorizo a construção de uma UBS, de uma escola pública. Ou também pode acontecer no quesito de empresas privadas. Então, as empresas privadas, elas fazem uma territorialização para que os seus empreendimentos ou ali os seus investimentos tenham um retorno financeiro. Eu tenho também ali a desterritorialização. A desterritorialização leva em consideração a saída temporária ou permanente de um grupo que fazia parte daquela área. Então, o que aconteceu com o pessoal da Cracolândia em São Paulo.
em 2022. Então, foi feita a retirada dessa população sem nenhum plano ali de reintegração dessas pessoas à sociedade ou de levar em consideração que o uso de droga é um problema biopsicossocial, então ele é biológico porque a droga ela consome ali a forma como que a pessoa ela lida com as substâncias químicas que estão dentro dela, é social porque quanto mais a pessoa consome e menos condição ela tem, mais difícil é ela sair daquela vida. Então, entra aí o econômico e psico e é psíquica, porque a pessoa ela precisa ter também uma rede de apoio. Então, não adianta nada uma pessoa ela tá no meio desse mundo e não tem ninguém que encoraje ela a largar desse vício ou a largar dessa doença. Porque para muitos autores, o uso de drogas, ele é visto como uma doença. Não é que a pessoa ela não tem vergonha na cara, então ela tem que ser tratada como uma pessoa indigente, vagabunda e que não tem ali salvação. É uma doença séria e que muitos sofrem tentando parar e não conseguem por conta de ser uma questão biológica, psíquica e social, tá? E aí isso gerou agora até eu me perdi. Reterritorialização. A reterritorialização é eu pegar um grupo que estava em uma área e fazer um processo ali de ocupação dessa área em que eles não pertencia até aquele momento, tá? Pensando no território nacional, é importante ressaltar que a fronteira ela entra como um conceito essencial. Então, fronteira, ela pertence aí ao território nacional, porque ela separa ali países, temos a divisa que separa estados, limites que separam municípios. E por fim temos o estado, temos o espaço geográfico, que nada mais é do que, eu não vou me prolongar aqui porque já está ficando com meia hora, temos o espaço geográfico que ele vai ter ali no seu cerne a interação do meio ambiente com o ser humano e como essa relação ela vai mudando ao longo do tempo. Então, o ser humano vai dominando mais, a natureza menos, e aí vai invertendo. Então, estamos vivendo uma situação de desequilíbrio em que a natureza está tendo momentos em que ela domina mais e o ser humano menos. Então, possa fazer o que quiser fazer. A natureza sempre vai dominar. E por isso a geografia utiliza o espaço geográfico como meio essencial de estudos na geografia, certo? Então, eu já tinha falado de espaço geográfico com vocês, tá? Por isso que eu fiz esse resumão. Para fazer em sala de aula. Vamos lá. Página 5. Agora é com você. Vocês irão ler aqui, ó. Usuários da Cracolândia se espalham pelo centro de São Paulo. Responder a questão A e B. Responder a questão Agora é com você, da página 7. Então, a gente tem uma descrição aqui que é feita dos sertões do Euclides da Cunha. Vocês irão ler e vão falar a que se refere essa descrição: ao território, à paisagem, ao lugar ou à região, tá? É assinalar essa. E depois disso, vocês irão justificar a escolha. Eu não falei aqui, desculpa, mas rapidamente, tá? Aqui fala sobre a Associação dos Geógrafos Brasileiros. Pessoal, geógrafo
ele tem duas atuações. Licenciatura, que é o que eu faço. Então a gente tem ali a permissão para dar aula no ensino fundamental e no ensino médio. E tem o bacharelado. O bacharelado, ele pode atuar em pesquisa, ele pode atuar em planejamento urbano, ele pode também estar atuando ali em cartografia, em elaboração de mapas, dependendo qual que é ali a sua especialização. Ele pode atuar em análise ambiental. Só que, posso ser sincero para vocês, o bacharel ele é muito pouco requisitado, porque geralmente a empresa privada ela vai querer sempre um especialista. Então eu vou falar ali do planejamento ambiental. Eu vou chamar, eu falo por mim, se eu sou um profissional, eu vou chamar um engenheiro ambiental que só estudou para isso. Eu não vou chamar um geógrafo, porque eu sei que a formação de geografia ela não é focada em análise ambiental. Se eu vou fazer planejamento, eu não vou chamar um geógrafo, porque geralmente um arquiteto e urbanista ele acaba tendo ali a questão técnica mais desenvolvida. Talvez eu chamaria um geógrafo para trabalhar com um urbanista, um arquiteto e urbanista, para que o geógrafo fizesse um levantamento prévio sobre questões sociais e o urbanista fizesse ali as questões de análise técnica, de desenho, de estrutura e tudo mais. A cartografia, eu acho que daí o geógrafo ele consegue desempenhar muito bem o seu papel. E a pesquisa também. Mas as áreas que são ofertadas ao geógrafo bacharelado, eu vejo que são escassas. Por isso que eu não fiz o bacharel. Para mim seria um ano a mais estudando. Então eu já fiquei 5 e eu ficaria 6 anos estudando disciplinas que iriam agregar bastante a minha formação. Só que eu não tava afim, sabe? Porque eu já tinha voltado pra cá e aí eu teria que voltar de novo pra Rio Claro pra ficar mais um ano e eu já estava acostumado aqui novamente por conta da pandemia. Se eu não tivesse voltado de Rio Claro para cá por conta da pandemia, eu teria feito o bacharel em geografia. Mas como eu fiz esse retorno, eu achei desnecessário eu me mudar de novo para Rio Claro. E aqui ele traz a Associação dos Geógrafos Brasileiros, que foi criada em 1934. Essa associação ela tem aqui como questão defender a geografia brasileira, produzir ciência geográfica e divulgar a ciência geográfica. Ela vai ter ramificações, vai ter boletins regionais e estaduais. E quem é da área sempre vai ter como objetivo publicar a sua pesquisa na AGB. Então é feito seminário, é feito encontro, porque é onde os geógrafos se encontram para fofocar, tá? Então, feito aquilo que eu disse, temos aqui a página 10, que é atividade para a sala, a 11, 12, 13 e acabou aqui, tá bom? Então, vocês farão essa atividade, depois de feita, vocês terminam o capítulo 1. Então, fizeram, eu vou liberar, por fim, o gabarito no SAS. Qualquer dúvida, qualquer atividade que vocês não conseguiram realizar em sala de aula, não faça. Pule. E aí vocês anotem qual foi a dúvida que vocês tiveram
na realização do exercício. Que daí quando eu voltar, que vai ser na sexta-feira, eu tiro essa dúvida em sala com vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. Quem tá mandando um beijo pra vocês é o Romeu. O Romeu, ele dá tchau. Tchau. Eu espero que vocês fiquem bem e se comportem. Ó, o Romeu vai dar um beijinho em vocês. Tchau, pessoal. Até sexta.